criadores! Hoje eu estou aqui para falar de Aurora e ninguém melhor para falar do que o próprio autor, Felipe Fogosi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, galera? Muito legal estar aqui com vocês. Felipe, acho que a maioria das pessoas conhecem você pelo seu trabalho na televisão. Então, é que, como eu estava te falando, né, muitas vezes as pessoas conhecem a gente através do trabalho que você faz primeiro, né? Então, por exemplo, se você, como no meu caso, comecei fazendo TV, eu tinha 17 anos, você fica conhecido como ator, né? Sim. Independente se você do que você fazia antes na sua vida, né? Então, assim, né, sempre gostei, né, desse universo de cinema, eu escrevia, eu já era adolescente, desenhava, né? Eu peguei até uns desenhos antigos, assim. Então, o que eu comecei a pensar assim, poxa, eu, né, como fã de quadrinho, leitor de quadrinho, falei assim, poxa, se tantos filmes e seriados de TV são adaptados de quadrinho, por que não pegar um roteiro que eu escrevi e eu, né, adapto ele e transformo em quadrinho? Isso, porque é assim, gente, a ideia inicial era um roteiro para longa, né? Isso. Mas o quadrinho é uma narrativa, né? Você vai virando as páginas, você vai acompanhando, então a estrutura é muito parecida, né? Como eu tenho vamos dizer assim, um passado de desenhar, uma parte gráfica, assim, apesar de, né, eu parei de desenhar, não desenho tão bem quanto os desenhistas que eu contrato, eu faço layout, né? Eu mostrei para vocês, o layout basicamente é o que vai estar na página, né? Isso aqui eu fiz literalmente, por exemplo, Comunhão vão ter 134 páginas, então eu fiz as 134 páginas, assim, quadro por quadro, porque, né, eu quando escrevo, não sei, eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu escrevo, eu já escrevo vendo as cenas, vendo né, os personagens, vendo tudo. Então é esse processo de conseguir transmitir para o artista, né? No caso do Comunhão é o JB Bastos, né? No Aurora foi o Leno Carvalho, a minha visão, né? O que está na minha cabeça. Então, tanto de efeito, mesmo no Aurora a gente teve 5 coloristas, né? Então consegui passar para os coloristas assim, cada ambiente, a sensação, né? Porque a cor ela entra muito nessa parte assim, né? De estabelecer mais sensação, emoção mesmo, né? Através de uma cor você consegue transmitir emoção, enfim. Então fiquei com eles, né? Com o Márcio Menes e com o Rodrigo Oliveira algumas noites no final, né, do processo para equalizar tudo, para chegar no resultado que ainda muitas vezes, né, é difícil você traduzir, principalmente por e-mail, né? Olha, mas assim, daí eu tinha que estar com eles, mostrava uma referência, falava, né, aqui, ou mesmo assim na hora, falava assim, olha, puxa mais, satura um pouco mais essa cor aqui, pra gente. Então, assim, né, porque para mim era esse processo de tentar literalmente materializar aquilo que estava na minha cabeça, né? Então, claro, os profissionais que eu contrato, que eu escolho, já são gente que eu já gosto do trabalho, que eu já admiro, né? São profissionais que, né, que o desenho, né, eu já olhei e falei, poxa, esse traço eu acho que combina com a história, né? Eu acho que isso é importante. E quando você encontra a pessoa certa, acaba entrando em harmonia, né? Sim, tem que ter essa uma equipe, né? Tem que ter essa sinergia de você. Então, assim, né, eu já contrato o desenhista assim, porque o traço dele vai combinar com a história, né, com o conteúdo. E daí a gente vai caminhando, né, ele, né, manda uma versão, né, daí eu aprovo, muda, às vezes vai e volta umas 3, 4 vezes até chegar naquilo que é mais claro, né? O input dele, do artista, já é intrínseco ao trabalho, né? Porque o traço, né? A sensibilidade dele. Mas então, eu faço essa mescla assim de ao máximo tentar, principalmente na parte da história, né? Na narrativa, de contar a história no ritmo que eu penso, né? Porque isso muitas vezes eu como espectador também, vendo um filme, olhando um quadrinho, eu acho que o melhor é quando você perde e entra na história e já nem... Quando você vê já tá lá no final, isso, porque você já tá tão absorvido pela história, né? Então, mas isso não é à toa, né? É isso que eu aprendi, né? Lá tem toda uma ciência para você exatamente
Porque muitas vezes quando a narrativa tá truncada, o público pode não saber tecnicamente, mas intuitivamente, né, muitas vezes você está vendo um filme e o filme não te prende, você fala, é porque ele tá com problema na narrativa, no ritmo, entendeu? Então tudo isso tem uma técnica por trás. É mais ou menos assim. o que acontece com as séries, por exemplo. Como a gente fala bastante de séries, o que eu já falei no canal é que muita série ela é feita fechadinha para uma quantidade de temporadas da história, só que aí ela vem um sucesso tão grande que os donos das produtoras eles querem aumentar. Aí eles dão uma esticada no meio e elas acabam se perdendo porque elas saem do foco. E a ideia é essa, né? Você fazer essa narrativa tão fechadinha, tão certinha que vai envolver o leitor. Esse é um problema que né? acontece desde novela, né? Que a gente fala uma obra aberta, né? Que assim o seriado geralmente ele é fechado, né? Você tem os 13 episódios já, pelo menos uma temporada, já tá pronto, né? Eles vão comprando a temporada. Isso. Né? Agora, claro, né? Dá para você criar e fazer, mas tem que ter essa atenção no porque é isso, senão o fã ele já vai sentir que fala, não, já tá meia boca, né? Porque você precisa se prender realmente o fã, porque é ele que vai te seguir. Tem muita gente que vai olhar por curiosidade, mas olhou tudo bem. Agora aquele fã, principalmente em quadrinhos, né? Ele gostou do seu quadrinho, ele vai atrás da sua história, ele vai querer saber onde você tá, o que você tá lançando. Então você precisa se preocupar com o seu fã mesmo. Porque ele que vai dar continuidade no seu trabalho, né? Ele que vai trazer os frutos do seu trabalho. Com certeza. Isso é muito... Eu tô experimentando isso com a Aurora, né? Que eu lancei em outubro de 2015, então assim, basicamente teve o ano passado, de 2016, né, em eventos e em várias feiras e divulgar o material, né, então eu estou muito feliz com esse público que eu formei de quadrinhos, né, então, por exemplo, essa Comic Con do ano passado, de 2016, já foi muito legal porque muita gente tinha comprado em 2015 e passou lá para pegar o autógrafo, para conversar, falar, pô, gostei, às vezes para comprar ou para dar de presente. Então, são pessoas que daí quando eu falei do comunhão, não, já quero comprar, como você falou, você vai criando um vínculo, né, com as pessoas. Tem gente que me fala que se emocionou lendo a Aurora, né, assim, então, poxa, para um adulto, me escrever e falar, pô, eu me emocionei lendo, para mim isso é o que vale a pena, assim. Eu acho que a pegada mais legal do Aurora é que é uma ficção científica. E a gente tem bastante dificuldade de encontrar esse tipo de quadrinhos nacional, né? Sim, Inclusive verdade, eu tenho bastante retorno dos inscritos do canal falando assim, Eline, você está falando com os quadrinistas, com os roteiristas independentes nacionais, mas cadê os heróis? Cadê a ficção científica? Tudo? Tem pouco, então eu acho que aqui assim, a gente no Brasil tem grandes quadrinistas, né, de muito tempo, pessoal que desenha para fora, mas assim, o trabalho pessoal deles geralmente é tem muita coisa que eu acho bacana, que é mais para o quadrinho europeu, uma coisa mais de uma crônica, ou mais próximo assim do Will Eisner, do que ele fazia, né? Que é muita coisa assim falando sobre o cotidiano, sobre a cidade, que eu acho muito bacana, né? E tem alguns de terror, mas essa parte, né, de herói, talvez porque a gente tenha tanto herói que o pessoal fala, não vou competir com Marvel e com DC, eu vou fazer uma outra coisa, né? No caso, por exemplo, do Aurora, eu tenho vários gêneros, né? Eu já escrevi romance, já escrevi, né? O Comunhão é um terror de certa forma, né? A Aurora é uma ficção científica, filme de esporte que eu já fiz também, tipo Rock, o Lutador, assim. Então assim, para mim, independente a ideia que me puxa o gênero que vai ser aquele projeto, né? Então, mas no caso do Aurora especificamente, como você falou, por isso que demorou tanto tempo, porque geralmente os outros roteiros, quando eu tenho ideia, não tem que pesquisar tanto, eu acho que no máximo, às vezes em 3 meses, 6 meses, assim, eu escrevo o roteiro, né? 1 ano talvez, no máximo. Agora o Aurora realmente levou bastante tempo, porque
tinha momentos que empacava, eu falava assim, como que... Então até eu ler alguma coisa que me desse uma inspiração, vir uma ideia e conectar algum ponto novo para criar esse universo que tivesse uma lógica, porque eu sou chato também nesse sentido como espectador de ver e falar, não, mas... Não tem nada a ver. Tem que ter uma lógica interna, né? Ele tem que fazer sentido, mesmo que seja totalmente fantástico, mas que aquele universo fantástico que você criou, ele faça sentido. Exato, ali, né? dentro daquela, né? Ali Ele dentro respeite as regras. Ele se fecha, Exato, né? Então, demorou um pouco até exatamente para essas peças, né, do quebra-cabeça irem se juntando, e às vezes é isso, você tá... É muito louco esse processo criativo. Eu cheguei literalmente a acordar de madrugada, assim, e não, preciso anotar, senão eu vou esquecer, entendeu? Anotar aquilo que... E daí quando via já estava de manhã, sabe? Assim, então tem um momento que a tua cabeça fica 24 horas, assim, você está fazendo as coisas e aí de repente está pensando, você tem que ir anotando. Você olha um passarinho lá fora e aquilo já te lembra alguma coisa, você já fala assim, nossa, eu preciso E essa parte do Aurora, que eu gosto muito, como você falou, do embasamento científico. Na CCXP de 2015 teve uma moça que ela era química, formada, química, e ela chegou para mim e falou assim, nossa, mas você fala aqui de ciclotron, né, que é um equipamento de laboratório, de onde você sabe? E eu falei, pesquisei, né, quer dizer, sabe? Então, para mim foi muito legal essa coisa de, para o público, tem todos os termos, né, mesmo de medicina, assim, são reais, né, os termos eu pesquisei para que tivesse, então assim, se o leitor não tem essa referência, tudo bem, mas ele vai ter a sensação de que aquilo é verdade. E se tem alguém, por exemplo, algum médico, uma química, um físico, vai ler e vai falar, poxa, olha aqui, legal, né? Então isso é uma coisa que para mim, né, como pessoalmente faz sentido, assim, né? E eu vejo que isso no Brasil falta um pouco, assim, na parte de roteiro, essa formação, porque tem muita gente que tem a ideia e não sabe desenvolver a ideia, né? Então, e só a ideia, ela não se sustenta por muito tempo, né? Então você pode, poxa, uma ideia legal, mas ela às vezes vai dar 2 páginas, né? Então como é que você consegue construir, por isso que também, né, a gente tem muitas histórias curtas aqui, né? Pouca gente escreve histórias com mais 100 páginas no Brasil, né? Sim. Porque realmente é mais difícil você desenvolver uma coisa maior, assim, né? Eu acho que você tem histórias curtas que são muito legais, né? São quase como contos, assim, mas eu acho que é legal também a gente desenvolver essa capacidade de construir universos, fazer alguma coisa um pouco maior, assim. Eu acho que, assim, também eu me sinto privilegiado de estar nesse momento, né, do quadrinho, né, assim, de ter eventos em vários lugares do país, de ter eventos como a Comic Con. Poxa, isso é demais, formando um público, né, assim, que hoje em dia, né, todo mundo pode gostar de quadrinho, né, quer dizer, não é quando eu era mais novo, né, era uma coisa mais do nerd mesmo, né? Mas hoje em dia, né, todo mundo pode gostar, né? Todo mundo muitas vezes acaba gostando vendo um filme, né? Vendo um filme da Marvel e de repente quer se interessar em conhecer mais, em ler outras coisas. Então, realmente é um momento muito bom, e mesmo de produção nacional, né? Você tem muita coisa boa saindo, né? Muito material legal. Então, enfim, principalmente para a galera mais nova, né? Poxa, aproveite, né? Que esse é um momento bom. O quadrinho muito bom, tá voltando aí, assim, e teve acho que nos anos 80, assim, até no comecinho dos anos 90, eu acredito, eu era muito nova, mas eu tiro pelo meu irmão, era muito mais forte, né? Assim. Que eu acho que nessa época também tinha uma coisa assim, não tinha internet, não tinha... Isso, exatamente. Então, ir na banca comprar era uma coisa que muitas crianças faziam porque era uma diversão mesmo, né? Então você também não tinha tanto videogame, então quadrinhos lia-se bastante, né? Porque não tinham outras formas de diversão talvez, né? Então, e era um momento também de obras clássicas, né? Que, né, você falou dos anos 80, então eu comprei, né? Eu li quando teve a morte da Fênix, toda aquela sequência do John Byrne, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, quando saiu o Watchmen.
Piada Mortal. Então, né, era uma época, que mesmo lá fora nos Estados Unidos, de grandes quadrinhos, né, assim, de muita produção boa. Então, é o nascimento do graphic novel lá fora, né? Então, e de repente, eu acho que nos anos 90 meio que deu uma caída um pouco assim, mas é isso, meu, eu acho que realmente esse é um momento muito, muito bacana, assim, e é isso. Daqui a pouquinho Comunhão tá saindo e quem não leu a Aurora, leia, conheça. Muito bom, recomendadíssimo, de verdade. Isso aí, tem a nossa página no Face, chama Aurora HQ, quem quiser... Na descrição do vídeo. Acompanhar, que daí todos os eventos, enfim, as novidades eu sempre posto lá. E a página do Comunhão também, que é o meu próximo projeto, né, que tá para sair, eu acho que no máximo até o meio do ano deve tá saindo aí. A gente também tem a página chama Comunhão HQ. Enfim, então convido vocês aí para conhecerem o trabalho. É isso, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.